E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do segundo ano do ensino médio. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais, e vou deixar também na descrição o link de várias playlists com vários outros vídeos que eu gravei, então daí você consegue encontrar com mais facilidade aquilo que você precisa, da Aprender Sempre, no Caderno do Aluno, da AP. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre os novos conteúdos e ficar por dentro do que aparece de novo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 1. Terra à vista. 1. Leia o excerto. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez, e trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corredios, e andavam tosquiados, de tosquia alta antes do que sobre pente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas, e um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda como, de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta e muito igual e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. 2. Observe que no enunciado do exercício, propositalmente, não há referência sobre o título e o autor do texto. Faça inferências. Que texto é esse? Quando pode ter sido escrito? A quem se destinava? Bom, aqui na questão 2, ele quer que vocês deduzam, né, qual é esse texto, quando foi escrito e para quem foi feito, né, já que ele tirou o título. Mas a gente tem algumas outras dicas, né, além do próprio conteúdo do texto, e a gente tem outras dicas que o material nos dá, né, para poder deduzir tudo isso que ele pede. Ó. Olha o que ele fala aqui na introdução da aula. Você terá a oportunidade de ler excertos da carta a El Rei Dom Manuel e descobrir curiosidades sobre os homens que chegaram em terras brasileiras e os que aqui já estavam. Depois, aqui, ó, ele fala na questão 1, leia o excerto, né? Aí tem esse númerozinho aqui, 1, que significa que vai ter uma nota de rodapé aqui, a primeira nota de rodapé do material. E aqui a gente tem as referências, de onde eles tiraram esse trecho. Então, aqui a gente tem o autor, ó, PV Caminha, ou seja, Pero Vaz, né? Na realidade, PV de Caminha, Pero Vaz de Caminha. E aqui o título, A Carta, ou seja, o título é A Carta, foi escrito por Pero Vaz de Caminha, e o contexto a gente tem aqui, né? É o contexto ali das grandes navegações, né? Então, eram homens de Portugal que estavam chegando nas terras brasileiras, porque estavam desbravando, procurando novos territórios para conquistar, e eles encontram aqui com os homens que já viviam nas nossas terras. 3. Leia o parágrafo inicial do texto da questão 1, que foi propositalmente omitido. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba por que todos fazer. Conhecendo o início do texto, infira que texto é esse e qual é a sua função. Bom, essa parte é o começo do texto que ele colocou ali para a gente responder a partir da questão 2. E agora, quando ele coloca, a gente percebe, né, que o autor da carta está se dirigindo diretamente ao rei,
para passar a ele um relatório do que eles encontraram. Então, tipo, ó, estou escrevendo, né, para Vossa Alteza, para falar da terra nova que encontramos, né? Então vou contar aqui o que precisa ser contado, né? Então ele está tipo dando um relatório realmente pro rei, né? Que texto é esse? A gente já comentou na questão 2, né? É a carta de Pero Vaz de Caminha, ali no momento das grandes navegações, quando eles chegam nas terras brasileiras, e a função dessa carta é fazer mesmo um relatório e informar o rei daquilo que eles têm encontrado. 4. Observe a descrição que Caminha faz dos nativos. Como os portugueses abordaram a nudez e o comportamento inocente dos indígenas, o que essa descrição revela? Bom, eles falam da nudez e do comportamento da inocência dos indígenas de uma maneira assim, com estranhamento. Eles falam disso, mas tipo estranhando isso, porque para eles era estranho, era diferente, porque os portugueses estavam acostumados a usar muitas roupas, né? E aí eles chegam num lugar em que encontram pessoas que andam nus sem problema nenhum, assim, que não tem malícia nisso. E aí isso revela assim um estranhamento, um choque cultural, né, da parte deles por encontrar uma maneira diferente de se vestir, ou no caso de não se vestir, e dos indígenas não verem problema algum nisso. Então, assim, revela um choque realmente cultural. Aula 2. Cá estamos. 1. Na aula anterior, você leu um excerto de um texto que levava a notícia do descobrimento de uma nova terra ao rei de Portugal. Vamos continuar percorrendo a sociedade do Brasil colônia. Muito bem, os portugueses chegaram, colonizaram e continuaram escrevendo, produzindo literatura. A princípio, escreviam cartas, com o objetivo de enviar informações ao rei português. À medida em que a colônia foi se organizando, escreviam tratados, sermões, poemas e peças teatrais. Uma literatura catequética que objetivava a conversão dos indígenas ao catolicismo. Nessa aula, leremos excertos escritos nessa época. É um mergulho na história do Brasil. Leia agora um fragmento do poema de Gregório de Matos, autor conhecido como Boca do Inferno. Epílogos. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. 2. Observe a construção das estrofes. O eu lírico do poema constrói uma imagem da cidade. Que imagem é essa? Bom, a imagem que ele tem da cidade é de uma cidade que está corrompida. É uma cidade onde falta verdade, onde falta honra, né? E onde tem ali, onde falta vergonha também. Então, essa é a imagem que ele tem da cidade, de uma cidade que está ali corrompida. 3. Observe o título do poema, Epílogos. O que são epílogos? Relacione o significado do termo epílogos com a temática do poema. Caso necessário, consulte o dicionário, físico ou digital. Bom, um epílogo, pessoal, é uma espécie de fechamento, de encerramento de uma obra. Né? Às vezes é um capítulo final com toda uma característica à parte para fazer um resumo, um fechamento, um encerramento do que foi trabalhado naquela obra. E daí, quando a gente aplica esse conceito de epílogo, né, a esse trecho, a gente percebe que ele está fazendo aí uma retomada de coisas que ele já apresentou antes. Então, tipo, o que falta nessa cidade? Verdade. Então, significa que antes disso, em outros momentos aí, né, do poema, ele já apresentou, já falou de coisas a respeito dessa cidade, e que na parte dos epílogos ele está retomando, né, fazendo uma recapitulação de coisas que ele já tinha colocado antes. B. Aproveitando o uso do dicionário, pesquise o significado do verbete sátira. Explique com suas palavras por que o poema Epílogos é uma sátira. Bom, uma sátira é uma composição, um texto feito com bastante ironia, né? E ele tem sempre o objetivo aí de criticar, apontar, ironizar algum aspecto aí de uma obra, de algum aspecto social, etc. E aí, baseado nisso, a gente vê que esse poema Epílogos é uma sátira porque ele está fazendo aí uma crítica à sociedade da época, né, a aspectos que ele achava que devia condenar, que eram necessários de crítica naquele contexto. Aula 3. Ler ou não ler? Eis a questão. 1. Leia a estrofe do poema de Gregório de Matos.
Inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. A. Faça uma análise do título do poema. O que ele antecipa? Bom, a gente tem aqui no título Inconstância dos bens do mundo. Inconstância é uma coisa que não é constante. Uma coisa que não é constante é uma coisa que varia, que oscila, que não é fixa, que não é permanente. Então, ele basicamente vai dizer que os bens do mundo não são permanentes, não são fixos, não duram muito, né? E aí, quando a gente começa a ler, né, abaixo do título e o trecho do poema, a gente vê que ele fala: quando o sol nasce, ele não dura mais que um dia. Depois que vem a luz não dura muito, logo vem a noite, né? Em tristes sombras morre a formosura, ou seja, a beleza acaba, né? Em contínuas tristezas, a alegria. A alegria também acaba, vem a tristeza. Enfim, então o título ele está antecipando a ideia do texto de que as coisas desse mundo não são permanentes e são breves, são passageiras. B. Observe o par que permite relações opostas no poema Nasce, Morre. Esse recurso estilístico que se utiliza da oposição para construir e ampliar o sentido do texto é chamado de antítese. Retire outros exemplos de antítese que aparecem na estrofe do poema da atividade 1. Bom, quando a gente vê aqui, né, para o texto, a gente percebe outras antíteses, outras oposições, né, como por exemplo luz e escura, tristezas e alegria. C. Ao analisar a composição dos versos, reflita: o título confirma a temática do poema? Bom, sim, ele confirma, né? No título ele já fala sobre a inconstância desses bens do mundo, que as coisas do mundo não são constantes, ou seja, são passageiras, né? E quando a gente vai ver os versos, a gente percebe que é exatamente essa ideia que ele está falando. Aula 4. O infeliz Cosme. 1. Leia o excerto extraído do conto A Mágoa do Infeliz Cosme, de Machado de Assis, e, na sequência, responda as perguntas. Parte 1. Imensa e profunda foi a mágoa do infeliz Cosme. Depois de 3 anos de não interrompida aventura, faleceu-lhe a mulher, ainda na flor da idade, e no esplendor das graças com que adotara a natureza. Uma rápida moléstia a arrebatou aos carinhos do esposo e à admiração de quantos tiveram a honra e o prazer de praticar com ela. 15 dias apenas esteve de cama, mas foram 15 séculos para o infeliz Cosme. Por cúmulo de desgraças, expirou longe dos olhos dele. Cosme saíra para ir buscar a solução de um negócio. Quando chegou à casa, achou um cadáver. Dizer a aflição em que este acontecimento lançou o infeliz Cosme pediria outra pena que não a minha. Cosme chorou logo no primeiro dia todas as suas lágrimas. No dia seguinte tinha os olhos exaustos e secos. Os seus numerosos amigos contemplavam com tristeza o rosto do infeliz, e ao lançar a pá de terra sobre o caixão, já depositada no fundo da cova, mais de um recordou os dias que passara ao pé dos dois esposos, tão queridos um do outro, tão venerados e amados dos seus íntimos. Cosme não se limitou ao encerramento usual dos 7 dias. A dor não é costume, dizia ele aos que o iam visitar. Sairei daqui quando puder arrastar o resto dos meus dias. Ali ficou durante 6 semanas, sem ver a rua nem o céu. Os seus empregados iam prestar-lhe contas, a que ele, com incrível esforço, prestava religiosa atenção. Cortava o coração ver aquele homem ferido no que havia de mais caro para ele. Discutir às vezes um erro de soma, uma troca de algarismos. Uma lágrima às vezes vinha interromper a operação. O viúvo lutava com o homem do dever. Ao cabo de 6 semanas resolveu sair à rua o infeliz Cosme. Não estou curado, dizia ele a um compadre, mas é preciso obedecer às necessidades da vida. Infeliz, exclamou o compadre, apertando-o nos braços. Há no conto diversas passagens em que se emprega o recurso da ironia. Escolha o momento em que esse recurso é utilizado e faça uma análise do efeito de sentido que a ironia cria na narrativa. Bom, a gente tem aqui um trecho com ironia, né, que fala que ela morreu longe dele, que ele ficou muito tempo ali aos pés da cama dela, né, mas que quando ela morreu ele não estava perto porque ele saiu para resolver uma coisa e quando chegou encontrou ela morta, né. Então a gente tem aí a ironia, principalmente na questão da situação, né, esperada, porque tipo, nossa, que ironia, ele ficou tanto tempo ao pé da cama dela e de repente quando ele sai, né, ela morre, né? Então tem a ironia também que a gente chama de ironia de situação, ironia situacional. E tem outros trechos, tá? Mas ele pede para indicar apenas um.
E aí ele pergunta também, né, qual é o efeito de sentido da ironia na narrativa. Bom, esse trecho, no caso, ele está falando aí de um momento triste, né, que um homem fica viúvo e tal, né, só que a gente não sente esse tom, assim, de tristeza, justamente por causa da ironia, né, então, com a ironia, esse tom de tristeza que deveria ter esse trecho acaba tendo um tom diferente sobre o leitor, né, acaba tendo um tom ali mais de sarcasmo e tudo mais, né, por conta do modo como ele lida com o tema. B. Ao descrever a mulher, o narrador faz uso de uma figura de linguagem para dar o tom dramático e, ao mesmo tempo, satírico para o falecimento da personagem. Faleceu-lhe a mulher, ainda na flor da idade, e no esplendor das graças com que adotara a natureza. E figura de linguagem é utilizada nos termos em negrito? Qual efeito o uso dessa figura provoca no texto? Bom, a figura de linguagem que a gente tem aqui é a metáfora, né? Que fala que a mulher estava na flor da idade e que ela estava no esplendor das graças. Então está fazendo uma espécie de comparação implícita para mostrar que ela era jovem, que ela era bonita e que ela morreu quando ela era muito bonita e muito jovem ainda, né? Então a figura é a metáfora e o efeito é justamente acrescentar à narrativa esse recurso de estilo que enriquece a narrativa. Então, assim, se ele dissesse que ela era jovem e bonita, ele passaria essa mensagem, mas com ele dizendo que ela estava na flor da idade, no esplendor das graças, ele passa a mesma mensagem, mas com uma riqueza muito maior, né, de uma maneira assim que enriquece muito o que ele está dizendo. C. A partir do trecho, cortava o coração ver aquele homem ferido, que informações podemos inferir sobre o narrador do conto? Bom, por esse trecho a gente percebe que o narrador era um narrador que tinha uma certa, que de certa forma conhecia, né, os dois personagens e que sentiu ali pena, né, compaixão pela dor, né, daquele homem. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!